Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa alcançar a vida de todos que tiverem acesso a esse vídeo. Esse é o canal Erigindo Vidas e eu gostaria que pudessem compartilhar, inscrever-se e nos ajudando a ajudar. Nós estamos refletindo no livro de Atos, capítulo 18, e a palavra vem nos trazer algo poderoso, porque nos edifica, nos traz graça e nos transmite uma paz permanente, porque nós vamos em busca de dados, de informações prazerosas, onde nasceu a Igreja do Senhor. Nós estamos observando a vida do apóstolo Paulo, os princípios, a obediência, o zelo. E o capítulo 18 de Atos, ele vai trazer para nós, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Nós estamos vendo que Paulo, em Coríntios, se deparou com uma situação inusitada, onde afirma que Cláudio, o imperador, havia decretado que todo judeu saísse de Roma. E, dada a situação, este quadro, Paulo se deparou com esse personagem Áquila e a sua mulher Priscila, e ali motivou estarem juntos, trabalhando, e o propósito de Paulo era muito maior, era de estar junto, quando fala a palavra, e todo sábado discorria na sinagoga, todo sábado ele ia na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Nós vemos que era muito difícil, como nos dias de hoje, persuadir, trazer informações, trazer uma palavra que já viveu, que já experimentou, porque Paulo, ele experimentou a graça, experimentou o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que ele ia na sinagoga para persuadir, para falar da grandeza, do amor de Deus
mas a situação era desfavorável. E nós vemos que Paulo, a sua convicção, a sua coragem, a sua fé, seu amor por Jesus Cristo, o levou a avançar, porque ele estava focado em anunciar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E o que nós percebemos? Que Paulo vinha de jornadas, de viagens, de propósito, de resultado, sendo já um instrumento nas mãos de Deus, fazendo discípulos de todas as formas, de toda maneira, porque Paulo ele era aguerrido. Ele ia trazer às pessoas fato real. Jesus Cristo é Senhor absoluto. E nós vemos que, dado o quadro, dada a situação, Paulo procurando persuadir, ou seja, mostrar, revelar com profundidade tanto os judeus como os gregos, mas eles eram de dura serviço. Isso era uma situação muito difícil. E mesmo assim, Paulo não era desencorajado. Pelo contrário, a sua visão era ampla, avançar e anunciar Jesus Cristo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à pregação da palavra. Então, nada tirava o nosso amado irmão Paulo do propósito, do objetivo. Nada o tirava. E nós vamos vendo que, testemunhando a judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se e blasfemando eles, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Amigo, isso nos traz uma grande alegria, porque ninguém burla os desígnios e os propósitos de Deus. Quando nós, nos dias de hoje, queremos entender, e para entender, precisamos crer, precisamos confiar, e nós vemos que Paulo, de tanto tentar, por amor às almas, por tentar trazer a revelação dada a ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele passou a amar a verdade, que é a palavra. E essa palavra, ela era profunda, porque é uma verdade que salva, que cura e que liberta. E nós vemos, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez, eu peço a vocês o compartilhamento, porque do outro lado tem alguém sofrendo, tem alguém padecendo, tem alguém precisando de um socorro bem presente, e nós estamos falando de coisas poderosas, coisas que transformam a vida, que muda a pessoa, muda a mentalidade e faz a pessoa ter um entendimento, porque a sua história de vida muda de fato e de verdade. E nós vemos, quando ele afirma que ele
objetivou: eu vou aos gentios, eu vou trabalhar com outra gente, porque vocês são de dura serviço. Vocês sabem o processo, o que Deus fez na minha vida ou na vida de tantos outros, mas eu vou para os gentios. Meu querido, veja bem, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Nós vemos que o amor de Deus é inefável, principalmente quando ele, em cima dos seus propósitos, ele conta com um homem sincero, um homem íntegro, de coração, com respaldo em cima de uma verdade, de princípios e regras. E quando o homem que é chamado, ou nós, é uma realidade, nós começamos a entender que Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E passamos, não nós, falarmos da tua grandeza. A palavra de Deus fala que quando irmos anunciar, não somos nós que haveremos de falar, porque o Espírito Santo nos dará a palavra em dado momento e nós apenas precisamos ser vaso, instrumento, né? Entregue nas mãos de Deus para que ele possa realizar com maestria o seu grande propósito. Veja, esse homem chamado Crispo, que era o principal da sinagoga, e também o personagem Tício Justo, que era temente a Deus, e eles era contígua, segundo está escrito, a sinagoga. O entendimento que temos é que eles estavam permanente, sempre. Paulo tinha os seus afazeres ou perto. E ali Paulo estava presente quando tinha oportunidade, anunciando, pregando. É o entendimento que nós temos. Paulo teve a oportunidade de ganhar uma família inteira através da pregação da palavra de Deus, e todos foram batizados. Meu amigo, o que nós aprendemos com essa história narrada? Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Paulo, um homem de oração, temente a Deus, já viu o resultado ali onde ele já estava exercendo o seu ministério, focado em alcançar outras gentes. Se não fosse isso,
meus irmãos, a palavra não chegaria a nós. Porque Paulo foi um desbravador, anunciando o evangelho, pagando um alto preço, mas ele amou de fato e de verdade as almas. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A visão que Paulo teve, onde temos que entender que esses fatos acontecem, e o Senhor disse, olha, fala, não te cale, não desista. É como nós entendemos que nós não podemos parar no meio do caminho, precisamos fazer algo. Não importa o que, nem como, mas exaltando o nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz que o Senhor fala, ó, ninguém vai te tocar, ninguém vai te fazer mal, pois eu tenho muita gente para salvar neste lugar. E o aprendizado que nós temos é que Paulo deu ouvido à voz do Espírito. E é por isso que o trabalho, o ministério apostólico, o propósito, o objetivo, a vida, a humildade e o desbravamento, indo a todos os lugares, pessoas que não teriam oportunidade de ouvir falar de Jesus. Em todas as suas andanças, suas viagens, Paulo afirmava e mostrava, eu carrego as marcas. Ele dava o testemunho, ele falava para muitos como ele encontrou o caminho da vida, como Jesus falou com ele, como Jesus agiu na vida dele. E foi desta forma, nesse entendimento, que Paulo permaneceu anunciando a palavra, crendo na verdade, crendo que vidas se renderiam aos pés do Senhor e se tornou um fato real. E Paulo ficou ali, permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. E o que nós precisamos observar de uma forma muito profunda, que Paulo associou a sua profissão, aonde ele não chegou naquele lugar e ficou frustrado. Paulo entrou, começou ali a trabalhar com Áquila, após o imperador ter expulsado dali da cidade de Roma, e Paulo cuidava da sua vida, do seu trabalho, ganhando o seu próprio recurso. Meu irmão, que nós temos que entender o seguinte, que nós podemos fazer coisas para Deus. Muitos têm facilidade, têm recursos, e outros não, trabalham, têm as suas adversidades, as suas lutas, mas podem anunciar a palavra de Deus, pode servir a Deus a uma comunidade. E tem muitos que erram, acha porque foi chamado e não está ou não foi preparado, porque quem nos foge é o Espírito Santo. Podemos buscar conhecimento, estudar, bom, muito bom, mas quem forja essas verdades, quem
vem impregnar essas verdades dentro de nós é o Espírito Santo. Tanto é que o Senhor fala para Paulo, através de uma visão: não deixe de falar, não te cales, porque ninguém tocará em ti. É como a menina dos olhos de Deus. Ninguém lhe fará mal, porque eu tenho vidas para salvar neste lugar. E nos dias de hoje é da mesma forma. Não desista. Continua lutando, buscando, granjeando o seu pão, cuidando do seu dia a dia, da sua casa, da sua família. Porque você é o patriarca da sua casa. Mas no que tange a fé, no que tange as verdades e no que tange o propósito do apóstolo Paulo, nas experiências que ele viveu e no que ele promoveu para alcançar vidas, entenda uma coisa: a preocupação de Paulo era anunciar a Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês que, com muita clareza, com todas as letras, de que nós precisamos envolver com Deus, entender essa verdade que salva, que cura e liberta. Tanto é pautado naquilo que Paulo nos ensinou. E eu quero deixar um versículo também, Salmo de número 5, o versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Meu querido, não desista e não deixe que ninguém venha frustrar, te desanimar, porque Deus te assiste bem de perto. E você que é um homem ousado, um instrumento nas mãos de Deus, e muitas das vezes fala, eu fui, e vive de saudade. A partir do momento que você se levanta e apresenta a Deus a sua vida e confessa, porque nós estamos falando de varões, de valores, de restauração, de conversão, de chamado. E a palavra de Deus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso nos preocupa. Porque a palavra de Deus fala, a seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. Então, são poucos que querem orar, são poucos que querem envolver, são poucos que querem anunciar a palavra, só querem ouvir. E tem um chamado. E Deus pode estar falando com você, lá no profundo, lá no oculto. Como Deus revelou ao apóstolo Paulo, através de uma revelação. E fala, não te cales. Eu digo para você, meu querido, não desista. Não estou falando de sonhos, estou falando de responsabilidade. Os tempos são maus. Tudo está vindo ao nosso encontro para nos calar. Mas o Senhor Jesus fala, não te cales. Pregue, pregue, anuncie a outra gente que eu sou o Senhor. Que Deus abençoe, meu querido, que Deus lhe dê graça. Saiba que o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua paciência,
nos constrange, porque muitas das vezes, mesmo ausente, a gente pensa, a gente entristece, chora, mas não se levanta, não posiciona, nem sequer fala com Deus, Deus me ajuda. Eu estou entendendo o teu propósito, me ajuda, Senhor. E eu quero te dizer, o tempo é hoje, o momento é hoje, e Deus está falando no teu coração. Veja, ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo trabalhava e achava tempo para estar entre o povo, trazendo coragem, trazendo ânimo, trazendo disposição, dando suporte, restaurando, resgatando e satisfatoriamente feliz. Porque é prazeroso, meus queridos, viver em estado de graça. É prazeroso viver esse tempo de amor, de bondade, de graça. E é prazeroso falar do amor de um Deus poderoso. Amém? Coloca a mão no seu coração. Me permite orar pela sua vida, pela vida de todos vocês. Porque saibam uma coisa, unidos somos mais fortes, lutando em favor do Evangelho. E, do outro lado, quando reproduzimos, compartilhamos, é possível que esse vídeo chegue a muitas pessoas e estariam vocês me ajudando na divulgação desse canal Erigindo Vidas, onde possam inscrever-se, possam trazer e abençoar muitas pessoas. Amém? Vamos falar com Deus. Pai soberano e eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E somos agradecidos por essa verdade que está impregnado no nosso coração. E sabemos que há um selo. E para quem entende, para quem confessa, para quem busca a liberdade, a libertação, a cura interior da alma, do sentimento, do pensamento, sabe que ele se ergue, coisa que o adversário não quer. Sabe que ele se levanta. Ele sai da procrastinação, Pai. Isso mesmo. E os horizontes se abrem, eles veem o brilho da tua glória, da tua luz, e se fortalece. E eu separo um pastor, aonde quer que esteja, pastores, diácono, presbítero, missionária, mulheres de intercessão, grupos, ministérios, para todos que estão envolvidos, Pai, com o Senhor e a tua obra, com a tua verdade. E que o Senhor venha, Pai, impulsionar, erguer todos aqueles que estão parados, Pai, achando que as suas forças esvaineceram, que não tem mais encorajamento, não tem mais segurança, acha que não vale mais a pena, porque Paulo deixou aqueles que ele estava lutando para ganhar, e eles de dura serviço. Paulo chegou ao ponto de dizer: o sangue, eu não tenho responsabilidade sobre o seu sangue. E esse
o objetivo maior de Paulo para anunciar a Jesus Cristo. Ele falou: eu vou para os gentios anunciar a Cristo. E a visão, o princípio, o resultado, Paulo ganhou a família do principal da sinagoga, toda a família, e batizou. E essa revelação, essa visão tão profunda que o Senhor deu através do teu Espírito a Paulo, dizendo: não desista. Pois o Senhor está falando comigo, Pai. Não desista, pregue. Não desista. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te maltratar. Ninguém vai te criticar, porque eu estou tratando. E eu tenho muita gente neste lugar, e só tem muita gente hoje. Neste bairro Guanabara, muita gente para trabalhar na Lagoinha Guanabara, para trabalhar na vida dos irmãos, das irmãs, fortalecer na vida do nosso pastor, pastor Getúlio, no ministério da igreja, e em todos os ministérios especificamente, sem rotular, Senhor. Eu quero pedir a tua bênção, Pai, para que possamos nos erguer, nos levantar e manifestar gratidão. Muito obrigado, Senhor. Fortalece todos esses homens e mulheres e deles graça. Sopra, através do teu Espírito, a força do Senhor, eliminando, meu Pai, toda a força contraditória que quer nos desanimar, nos trazer entretenimento e não permitir que possamos expressar o que pensamos e sentimos. Pai soberano, é o que eu peço ao Senhor, a tua bênção para minha casa, para minha família, para a minha esposa, para os meus filhos, meus netos. Que o Senhor entre na minha casa, ministra coisas poderosas e tire coisas que traz amargura, tristeza e angústia. E traz a santidade, Pai, em nosso meio, no relacionamento familiar, como também na vida, nos lares de todos os teus filhos, em todo o canto dessa terra. Abençoa a nossa nação, as lideranças específicas em todas as áreas, na área física, material, espiritual, sentimental e financeira. Toma conta dessa nação, Pai, em todas as áreas, com profundidade, onde eu peço a tua bênção e manifesto a gratidão ao Senhor por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, que Deus o abençoe, que a soberana graça, o amor de Cristo seja a renovação da vossa mente e que possam entrar num estado de graça e viver em harmonia e desfrutar das delícias celestiais. Deus, através dos seus propósitos, ele é muito dinâmico, porque nós não merecemos, porque nós somos agentes que não merecia. E através do apóstolo Paulo, nós nos tornamos herdeiro da promessa e podemos desfrutar desta graça imerecida através do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Graça e paz. Compartilhe.